Pronto. Iniciando a nossa gravação, ao vivo aqui, como no YouTube também, compartilhando aqui nossa tela. Muito boa tarde. Hoje nós vamos estar falando sobre Hanukkah, uma festa muito importante que começa hoje em 2025 no nosso calendário grego-romano. Começa agora, 20, 14, até o dia 20, são 8 dias, né? E a gente vai entender o que significa Hanukkah, a gente vai entender por que é importante para nós. Tá todo mundo vendo aí? Pode abrir o microfone e dizer que você está enxergando direitinho aqui o slide. Sim. Pronto, ótimo. Então, Hanukkah nas escrituras, mas antes nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor, nosso Deus, para nos abençoar. Prontinho. Só um pouquinho. Vamos lá agora. Então, Hanukkah é a festa da dedicação, ou a festa das luzes. E o que a gente pode estar aprendendo mais sobre isso, né? Vamos entender o significado espiritual de Hanukkah e a relevância para os seguidores de Jesus, né? Que em hebraico significa Yeshua. Então, nós vamos entender por que é tão importante hoje nós estarmos celebrando essa festa. Eu não consegui deixar todo mundo entrar de vez sem ficar me pedindo. Mas vamos lá, tentando aqui. Então, vamos entender o que significa Hanukkah, vamos entender todas essas coisas, amém? Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente aqui, para entender um pouquinho do contexto histórico, né? Sobre uma nova opressão que a nação de Deus teve na Israel no passado, e eles tentavam ali tomar, né, a nação de Israel, tomar aquele povo, e aí veio a revolta dos macabeus, homens de guerra valentes, que tentaram impedir justamente essa invasão do templo, a invasão e a perseguição dos judeus. E aí foi nessa ocasião que eles, protegendo o templo da invasão, que aconteceu o milagre de Hanukkah. E aí a gente vai entender por quê, ok? Vamos lá. Próximo slide. Então, a gente está vendo aqui os guerreiros, a foto desse guerreiro, a terrível opressão de Antíoco IV. Esse rei, ele se lançou numa campanha sistemática para erradicar a fé judaica e impor a cultura grega sobre o povo. A sua crueldade não conhecia limites. Então, eles estavam sendo ali perseguidos por conta dele e tentava ali acabar com a cultura e a adoração verdadeira. Eles queriam proibir a Torá, eles queriam fazer o fim da circuncisão, né? Eles queriam acabar com a adoração judaica, com a adoração do Deus verdadeiro. Então, aí, o que aconteceu? Os macabeus é que resistiram ali. Então, eles queriam acabar com a lei, queriam acabar com o Shabat, queriam profanar o templo, eles queriam acabar com tudo. Então, os macabeus, eles fizeram essa revolta corajosas. Eles, diante daquela opressão, né? Eles
vieram como um pequeno grupo judeu liderado por Judá Macabeu e sua família, e decidiu resistir. Eles eram poucos, não eram bem armados e enfrentaram um poderoso exército grego-sírio. E humanamente era impossível a vitória deles, mas eles realmente confiavam em Deus e os macabeus lutaram, não apenas pela liberdade política, mas pela preservação da fé e da identidade do povo de Deus. E eles nos ensinam um pouco sobre o que vai acontecer no futuro. A Bíblia diz que com o tempo, os verdadeiros cristãos eles serão perseguidos pela sua fé. Então, será que nós seríamos como os macabeus? Estaríamos dispostos a estar resistindo contra aquilo que vem diante das mãos de Satanás para impedir a nossa liberdade de adorar? Então, eles nos ensinam algo muito poderoso. Então, aqui a gente vê a menorá, que é esse candelabro. Eu já até comprei o meu para estar fazendo as minhas celebrações também. Infelizmente, não chegou. E, inclusive, também as velas hebraicas, elas são diferentes, tá? Depois, se vocês quiserem, eu até trago sobre isso o assunto, mas ia ficar muito longo hoje, por isso eu não quis falar sobre as velas. Mas as velas hebraicas, elas são velas diferentes. As velas tradicionais, elas abrem portais no mundo espiritual. Tanto é que, veja, por que as velas na menorá? Porque as velas, elas atraem os 7 Espíritos de Deus. E essa imagem que vocês estão vendo aí direitinho do candelabro, tá vendo? No meio é a central, percebe que a central que segura todo o restante da menorá simboliza o Espírito Santo, simboliza o Espírito de Deus, amém? Simboliza o Espírito de Deus. E a gente querendo entrar e depois saiu. E aí, o restante vai trazendo os outros 7 Espíritos de Deus, Espírito de sabedoria e tal. Uma outra hora eu dou essa aula para vocês, que é uma aula muito legal, para vocês entenderem sobre essa parte da Bíblia, porque às vezes a gente lê Levítico, lê Êxodos, que a gente vê todas essas coisas e não entende. Então, o milagre da rededicação. Após a vitória milagrosa deles, dos macabeus, eles entraram no templo que estava profanado, encontraram destruição, impureza, idolatria, onde havia antes santidade. Eles iniciaram ali a purificação e a rededicação do templo ao serviço de Deus, ao serviço de Adonai. Gente, vocês vão ver nas minhas aulas falando sobre sempre os termos hebraicos para Deus, para Jesus, para vocês irem acostumando também com o idioma hebraico, tá bom? Adonai é o nome de Deus em hebraico. Então, durante a rededicação do dia 25 de Kislev, que é esse mês que nós estamos, ocorreu o famoso milagre. Havia apenas óleo puro suficiente para manter a menorá, que é o candelabro sagrado do templo, acesa por um único dia. Mas de forma sobrenatural, aquele pequeno frasco de azeite durou 8 dias completos, exatamente o tempo necessário para preparar um novo óleo consagrado de unção. Então, esse milagre demonstrou que Adonai estava com seu povo, confirmando sua aprovação da rededicação do templo, chamando ali a presença de Deus de novo para aquele templo. Irmãos, e você pode estar se perguntando assim, pastora, por que você tem ensinado a gente sobre tempos, épocas, cultura hebraica, judaica, entender sobre essas coisas? Irmãos, um povo que não sabe sobre o seu passado é um povo sem identidade. Se você é cristão, se você segue a Yeshua, se você segue a Jesus, você tem que entender o contexto que Yeshua foi criado. Você tem que entender o contexto da cultura, você tem que entender o contexto da lei e dos escritos sagrados, das escrituras hebraicas, que nos foi deixado e que contou a história predecessora do que ia acontecer ao Messias. Então, embora nós não estejamos vivendo debaixo da lei como obrigação, mas a lei ela não foi totalmente extinta, porque se Deus não quisesse mais que a gente ficasse sabendo das coisas que estavam escritas, Deus não teria deixado. Quando viesse o Messias, teria mandado acabar com a Torá ou com as escrituras hebraicas. Amém? Então, se você é um adorador do Mashiach, do Messias, você é alguém que precisa entender da cultura de onde ele veio, do que ele fez, porque se estabeleceram as novas regras e princípios da graça, das escrituras gregas, cristãs, para as nossas vidas hoje, que é o Novo Testamento, com base nelas. Então, nós precisamos entender.
Tá todo mundo me entendendo aí? Você concorda com isso? Vá colocando suas reações aí, para mim entender o que você está conseguindo já compreender. Amém? Glória a Deus. Então, esse Deus eles. E esse milagre nos diz e nos ensina algumas coisas até hoje. Inclusive, você vai ver que essa comemoração, algumas pessoas confundem com o Natal, que é a festa das luzes, para a nação de Israel, ok? Então, os símbolos sagrados de Hanukkah é a Chanukkah, que, gente, perdão, o meu hebraico eu não sei, tá? Estou aprendendo aqui junto com vocês, que é o candelabro de 9 braços para os 8 dias do milagre, né? Para acender as velas, que representa esse novo chamado a ser a luz do mundo. O azeite puro, que simboliza a presença do Espírito Santo, que em hebraico chama Ruach HaKodesh, que nos capacita e sustenta, mantendo-nos acesos para brilharmos no meio às trevas. Então, a luz simboliza a luz divina, nos lembra que Jesus é a luz do mundo e ilumina nossa vida na escuridão, nos guiando os nossos passos para a verdade, ok? Então, Yeshua, Jesus, é a luz do mundo, a verdadeira luz. E Jesus fala lá em João 8,12, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Então, cada vela da Hanukkah aponta para Jesus, a verdadeira luz que veio ao mundo. Assim como o azeite manteve a menorá acesa no templo, Jesus nos mantém acesos através do Espírito Santo, permitindo que a gente reflita a sua glória. Dê um aleluia aí, porque eu já senti a presença de Deus aqui, glória a Deus. Então, a gente entender essas coisas vai fazer sentido quando você lê a sua Bíblia da próxima vez, de uma forma diferente. Amém? Glória a Deus. Então, lição 1. O que é que nos ensina Hanukkah? Dedicação total ao Senhor. A Hanukkah, ela nos desafia profundamente a rededicar as nossas vidas ao serviço de Adonai. Glória a Deus. Assim como o templo foi purificado de toda a profanação e rededicação ao propósito sagrado, nós somos chamados agora como templos vivos do Espírito Santo para sermos rededicados, limpos, consagrados a Jesus e ao Pai. Amém? Glória a Deus. Estão começando a entender o paralelo aí das coisas, como é importante? E aí, 1 Coríntios capítulo 6, 19 diz: ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus. Aleluia! Glória a Deus. Eu sou apaixonada por Jesus. Quando eu começo a falar, eu já quero ficar aleluiada, aí tá difícil, viu, Jeová? Me segura. Então, aplicação prática. Avalie sua vida com honestidade diante de Deus, tá? Se realmente você está se rededicando diante do Senhor, como um templo vivo, que agora a gente não adora Adonai no templo, mas o templo somos nós. Remova tudo que profanou seu templo, remova tudo que de negativo que está no seu coração, abandone os pecados, hábitos destrutivos e as prioridades erradas. Dedique-se novamente a Adonai, ao Eterno, com oração sincera, se comprometendo com o estudo da palavra. Hoje, essa é a nossa Hanukkah. Isso é o que o Senhor nos chama para avaliar nesse momento. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, por favor. Voltando. Vamos para o próximo slide. Lição 2. O que é que nós podemos aprender da segunda lição de Hanukkah hoje para nós cristãos? Confiança nas batalhas da vida. Glória a Deus. Todos nós temos batalhas, né? Todos nós temos guerras, todos nós temos dificuldades.
Então, como é que a gente vai entender, qual é o paralelo que a gente pode fazer em relação ao Hanukkah, né? A gente pode entender o seguinte: os macabeus, eles eram vastamente superados em número e equipamento pelo exército do inimigo. Todos eles eram. Eles eram um exército pequeno em comparação, né? E enfrentaram um exército mais poderoso da época. Imagine agora um pequeno grupo enfrentar, vamos dizer assim, o exército dos Estados Unidos. E eles confiaram em Deus e experimentaram a vitória. E o que isso nos ensina? Nos ensina que o nosso poder não vem de nós mesmos. E que quando nós estamos posicionados para estarmos a favor das coisas de Deus, o Senhor, ele nos abençoa. Então, o que era impossível, Deus deu a eles a vitória, porque a vitória não depende da sua e da minha força, dos nossos recursos, das nossas habilidades, mas depende da nossa fidelidade aos céus. Está entendendo isso? Glória a Deus. Glória seja dada no nome do Senhor. Engraçado, parece que não estou vendo aqui direto do YouTube não, mas amém. Vamos lá assim mesmo. Depois eu... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não sei, está gravando, mas não foi transmitido ao vivo. Ok. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que Romanos 8,31 fala quando nós estivermos diante de situações adversas, situações difíceis, batalhas espirituais, tentações, dívidas, ataques do inimigo, batalhas emocionais, ansiedade, medo, depressão, batalhas físicas, doenças, dificuldades financeiras, desafios práticos, todos nós passamos por alguma dessas coisas e às vezes até duas ou três ao mesmo tempo. Mas nós não devemos nos abater, porque cada uma dessas áreas, se nós confiarmos no Senhor, vamos vencer as nossas guerras, amém? Então, fica aí também um paralelo. 3, a lição que a gente pode aprender: seja a luz em um mundo de trevas. Ame ativamente, demonstre amor prático através de ações concretas que refletem o coração de Jesus para com os necessitados. Seja bondoso, pratique gentileza, mesmo quando ela não é merecida. Irmãos, lembre-se que nem tudo que nós vamos fazer é porque as pessoas merecem, mas nós vamos fazer porque por quem nós somos na essência em Jesus Cristo. Então, espalhe graça, espalhe amor, seja você a luz em meio às trevas. Viva com justiça, seja exemplo de integridade, retidão em todas as áreas da sua vida. Compartilhe o evangelho, proclame a mensagem de Jesus com ousadia, com sabedoria aos que estão ao seu redor. Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Essa é a Hanukkah das nossas vidas hoje. A Hanukkah de lá de trás foi quando eles venceram, né, lá aquele exército, e nós vencemos o exército inimigo todos os dias. Esse era um dos ensinamentos que eu queria que você aprendesse, aplicando para as nossas vidas hoje, amém? E Hanukkah é no mês de Kislev, né? Hanukkah é no mês de Kislev. Hanukkah, ela é comemorada por 8 dias, então se inicia hoje, dia 14, 8 dias, é uma semana de festa. Israel para comemorar, porque eles se lembram do que Adonai fez por eles. Então, eles creem nos milagres de Adonai, e você precisa crer nos milagres do Senhor. Você também deve viver guiado, baseado naquilo que o Senhor tem feito para você, e nunca duvidando. Então, Hanukkah, ele sempre começa no dia 25 de Kislev, hoje no nosso calendário gregoriano, cai no dia 14 de dezembro, né? Kislev é o 9º mês desse calendário bíblico, contando desde Nissan, e eu não falei muito com vocês sobre esse mês, né, que eu estava lá em São Paulo. Então, esse mês geralmente cai entre novembro e dezembro, no nosso calendário, ocorre durante o inverno, lá no hemisfério norte é frio,
As noites são mais longas para eles. Então, inclusive, por isso, seria improvável que Jesus realmente tivesse nascido em 25 de dezembro. Lembra o relato bíblico, diz que os 3 magos estavam caminhando. Jesus nasceu num estábulo, junto com os animais. Então, se lá é inverno, seria impossível Jesus ter nascido em 25 de dezembro. Então, não, Natal não é uma festa que tem uma história cristã. Na realidade, o Natal ele foi criado, cristianizado pela Igreja Católica, que queria pegar esse feriado pagão, que era o solstício de inverno, para cristianizar, para trazer os cristãos e colocar uma data específica de como Jesus nasce nesse dia. Eu deixo aqui como a minha opinião. Eu deixo aqui vocês livres para tomar as decisões de vocês. Eu vou falar da minha opinião. Eu não comemoro o Natal, porque se Jesus não nasceu em 25 de dezembro, é uma mentira. E quem é mentiroso é filho do diabo. Porque eu vou comemorar uma mentira que não é real, né? Se não é real, não é real. Se Jesus de verdade tivesse nascido no 25 de dezembro, ok. Mas Jesus não nasceu, então por que eu vou comemorar, e no dia 25 de dezembro, uma data que não existe, que foi criada pelo homem, e agora eu tenho que acreditar? Se você der um Google aí rapidinho, você vai ver, inclusive, a origem do Papai Noel, a origem da árvore de Natal. Eu não vou fazer isso aqui por você agora, mas você pode fazer depois. Ver a origem dessas coisas, tá? Vou deixar aí como dever de casa. Você e eu, como cristão, nós temos a obrigação de sermos curiosos, e o Senhor, ele pode nos julgar, porque nós nunca tivemos o interesse de buscar o conhecimento. E é bíblico: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, assim, não é real, e a gente tem que ter cuidado se a gente está trazendo conceitos pagãos para a nossa adoração. Tem muitas igrejas que adoram, ou comemoram, tem muitos pastores que comemoram, mas a gente tem que ter esse cuidado. Pesquise a origem da árvore de Natal, pesquise o que significa a guirlanda, os enfeites. Então, assim, às vezes você acha que é crente, você passa o ano todo lutando pela sua fé, e um dia, em datas comemorativas, você começa a levantar altares para Baal sem saber. E aí sua vida toda é atrasada de novo. Amém. Entende? Então, eu não estou aqui criticando vocês, não, tá? Eu só estou falando assim, para vocês tomarem esse cuidado, e como eu sei que muitas igrejas não trazem esse conhecimento, eu trago para vocês tomarem cuidado, porque eu não quero que vocês fiquem atrasados. Se vocês verem, por exemplo, vou abrir aqui para vocês rapidinho para vocês verem. Olha aqui. Dá para vocês verem aí? Tá, abriu no Google para vocês também? Ok. Olha aqui a imagem de Jano. No calendário grego-romano, o mês de janeiro é dedicado a Jano, que é o deus das entradas e das portas. Olha aqui a cara de Jano. Uma cara, metade velho, voltada para trás, e novo, voltado para frente. Quando 31 de janeiro você dá os pulinhos, comemora o ano novo, no calendário grego-romano, você está levantando um altar a Jano. E aí agora, em vez de você estar se abençoando, você passou o ano todo fazendo tudo que era certo, e agora você volta e se amaldiçoa, porque você levanta um altar sem saber a Jano. Então, a igreja tem que acordar, tem que tirar esse capacete de Roma, tem que começar a aprender as coisas de Deus para a gente não andar no calendário do diabo. E aí a gente tem que andar no calendário de Deus. Estão dizendo aqui, nossa, eu não sabia disso. Não, não sabe mesmo, porque a igreja não ensina. A igreja não ensina, por isso que o Senhor tem me levantado para ensinar, para explicar as coisas. E aí a gente vai comemorando as coisas por causa da multidão. Nós não somos da multidão, nós não fazemos parte da multidão. Por isso que nós precisamos entender as coisas, nós precisamos ter sabedoria. Então, as pessoas passam o ano todo adorando a Deus, e chega no final do ano, começa a adorar Jano, começa a adorar as coisas pagãs do Natal. E aí eles atrasam de novo, passam o ano todo Jano roubando
o seu ano, porque já não rouba o nosso ano. Por quê? Porque você erigiu um altar para ele sem saber, por falta de conhecimento. O que é que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, louve ao nome do Senhor que você está aqui hoje. E nós, inclusive, é o que o Espírito Santo está me direcionando. Se você quiser fazer uma oração pedindo perdão ao Senhor por todas as datas comemorativas, todos os altares que nós levantamos, Senhor, durante uma vida inteira sem sabermos, Pai, pela ignorância. Nos perdoa, Senhor. Passa teu sangue agora, Jesus, nos altares que nós levantamos a Jano, nos altares dos natais que nós levantamos com uma de mentira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos perdoe, Senhor. E tira as nossas mãos, as nossas vidas das mãos de Jano, das mãos de outros deuses malignos. Em nome de Jesus, Pai. Nós nos arrependemos, sim, pela falta de conhecimento. Pai, em nome de Jesus, mas nós não queremos mais andar em ignorância. Por isso que o Senhor colocou esse canal, esse calendário de Deus, porque quando nós andamos no teu calendário, Senhor, nós somos abençoados. E é por isso que nós precisamos, sim, entender os propósitos e as coisas para a gente não andar em pecado. Perdão, Senhor, mais uma vez. Nós queremos dizer que nós dedicamos a nossa vida ao Senhor, ao Deus dos céus, ao Deus que criou todas as coisas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu sei que não é fácil, são muitas informações, né? E a gente vive muitas vezes em ignorância mesmo. Então, a gente tem que conversar, porque cada caso é um caso, né, Monique? Pastora, eu já sabia disso, nunca gostei do Natal. Hoje eu moro com meus pais e minha mãe enfeita a casa toda. Já expliquei a ela, fala que é besteira. Ela não é cristã. Quando a pessoa não é cristã, ela não vai ter fé suficiente para entender certas coisas. Mas eu quero que você viva o sobrenatural de Deus sem estar sendo atrasado pelas mentiras do diabo, tá bom? Origem do Natal. Já que a gente está falando de Hanukkah, falando de história, a gente vai entender, tá? Olha aqui. Origem do Natal, mistura de celebração pagã romana com a Saturnália, festa do deus Saturno, e o Sol Invictus, deus Sol, como festividade cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Então, essa data foi oficializada no século IV pela Igreja Católica para converter e ressignificar essas festas pagãs. O termo vem do latim natalis, e costumes como troca de presente e decoração foram incorporados de rituais antigos de celebrações nórdicas de Iule. Então, são raízes pagãs, aonde? Na Saturnália, do Sol Invictus, e houve a cristianização no século IV, que se escolheu 25 de dezembro para o nascimento de Jesus, associado Cristo à luz do mundo, para substituir ou ressignificar as festas pagãs. A evolução dos símbolos, Papai Noel, Santa Claus, derivado de São Nicolau, um bispo generoso do século IV, sua imagem de barba moderna, barba e roupa vermelha, foi popularizada no século XIX nos Estados Unidos, com poemas e ilustrações comercializadas no século XX. Então, preste atenção, porque eu e você, como crente, nós temos que comemorar coisas como gado. Eu e você não somos gado. Gado é aquele que vai com a multidão, porque todo mundo faz. Deus não nos chamou para sermos gado. Deus nos chamou para termos entendimento da sua palavra. E você entende porque tantos cristãos e tantas pessoas passam por dificuldades mesmo depois de aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, porque elas estão comendo na mesa de demônios sem saber? Nós estávamos, irmãos, por muitos anos comendo da mesa de Deus e de demônios sem saber. Entende? Faz sentido para vocês isso? Está fazendo sentido? Está caindo fichas aí? Você concorda? Você não concorda? Você aqui tem direito. Se você não concordar e você quiser também continuar fazendo, você é livre. Jesus nos deu a liberdade. Jesus nos chamou a liberdade. Cada um depois vai pagar por si, né?
o preço de como usa sua liberdade. Você é livre. E a minha obrigação é te ensinar como você fará e o que você fará é com você e Jesus. Mas, enquanto nós estávamos na ignorância, muitas vezes o Senhor até nos protege. Mas quando nós ganhamos o conhecimento e temos entendimento, nós agora podemos nos posicionar. Então, por isso que o mês de Kislev é um tempo tão importante, é um tempo de luz e de fé. Aí o que é que vem? Satanás vem e maqueia uma outra fé, outra festa, coloca em cima do calendário de Deus, onde portais são abertos, a partir de hoje, às 18 horas, ao pôr do sol, o Senhor abre um portal de 8 dias de milagres. E você pode ter acesso a esses milagres. Então, por isso que é um mês que, esse mês, né, de Kislev, é um mês de fé e confiança de Deus, onde o Senhor pode fazer as coisas impossíveis acontecer, como aconteceu ali com os macabeus naquela época. Então, quais são as lições espirituais desse mês de Kislev? Em vez de Natal, nossa confiança tem que ser inabalável no Senhor. Kislev nos chama a confiar em Deus, mesmo sem ver solução. Fortalecer a nossa fé através da oração e meditação. É um mês onde a luz vai prevalecer as trevas, mesmo nas noites mais escuras, a luz de Deus, a luz de Adonai brilha, e você pode ser o portador dessa luz, refletindo o caráter de Jesus. Amém? Então, é um mês que milagres acontecem. Você quer milagres? Porque eu estou esperando os meus. Milagres acontecem. Deus é o Deus de milagres. Reflita sobre os feitos de Deus já na sua vida, os milagres que você já viveu, para ter fé, para viver e gerar os milagres daqui para frente. Amém? Então, a Bíblia diz aqui em Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, você e eu, nós somos a luz de Jesus. Amém? Somos a luz de Jesus. Somos a luz de Deus, a luz que ilumina esse mundo. Então, como celebrar, né? Hanukkah. Tem algumas pessoas que celebram, você não é obrigado também, mas você pode fazer. Você pode acender o candelabro, as velas. Eles fazem assim, né? Cada dia eles acendem uma vela. Acendem uma vela cada noite, começando com, no primeiro dia, né? Adicionando mais uma a cada noite até o 8º dia. Use o shamash para acender as outras velas e recite bênçãos e agradeça a Adonai. E lê as escrituras, passagens como Mateus, Salmo 119, Mateus 5, 14, 16, celebrar com alegria, preparando alimentos felizes, à base de azeite. A gente pode cantar cânticos em famílias, reunir a família, para que a gente possa rededicar ao Senhor. Ore, jejue, busque o Espírito Santo, renove seu compromisso com Deus, e a gente vai fazer nossa oração, né, profética de Hanukkah, já já. Então, primeira bênção em Hanukkah, que eles recitam, né? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, o Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a acender luzes de Hanukkah. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fizeste milagres para os nossos pais naqueles dias. Ou seja, você veja que para cada dia, eles vão fazendo uma oração. Mas agora eu quero, antes de fazer a oração, eu quero ver com você um trechinho é, do, dos discípulos e Jesus. Eles celebram em The Chosen essa festividade. Eu quero rapidinho para vocês entenderem como funcionava, ok? Dá para ouvir aí? Vamos ver que já já ele vai mexer aqui.
É muito legal. Eu vou compartilhar essa parte lá do. Eu vi ali que é grande, 8 minutos. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, para vocês poderem assistirem, porque é muito legal. Eles fazem tipo uma peça teatral nessa parte, né, de The Chosen. Ficou bem legal o aprendizado e bem simplificado, tá bom? Hoje é domingo, não vou me estender muito, já quero fazer uma oração, essa oração de Hanukkah, pra gente. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho. Vou abrir daqui a pouco para perguntas, mas eu quero fazer uma oração agora. Então, Senhor, nesse momento, nós queremos chegar diante do Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Nós queremos nos aproximar de Ti nesse início de Hanukkah, logo agora, às 18 horas, Senhor. Nós queremos chegar diante do Teu coração, diante do Teu trono, agradecendo, Senhor, e colocando diante de Ti as nossas esperanças. Tu és o Deus de milagres, que traz luz em meio às trevas. Hoje vamos iniciar a celebração da Tua fidelidade e do Teu poder. E nós queremos e sabemos, Senhor, queremos dizer que nós confiamos que o Senhor vai fazer conosco, assim como o Senhor fez com os macabeus, todas as nossas guerras, as nossas lutas, das quais não depende a nossa força, mas única e exclusivamente do Teu poder. Pai, diante de Ti, nós acendemos as nossas luzes espirituais do nosso templo, que nós somos o Teu templo. Nós nos consagramos a Ti, Senhor, e queremos ser usados como sermos a luz desse mundo, Senhor. Que nós, aonde formos, que no nosso coração, que o nosso corpo esteja cheio do Teu azeite, para que a gente possa ser acesos para vivermos e fazermos a Tua vontade. Senhor, assim como se fizeste no passado e lutou nossas batalhas espirituais, nos dá coragem agora para permanecermos firmes na Tua palavra, diante da oposição, das dificuldades. Lembra, Pai, por favor, que nós precisamos de Ti, não da nossa força humana, mas vamos vencer todas as coisas pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Que o Senhor possa rededicar nosso templo, que é o nosso coração, purifica as nossas vidas, remove tudo que não Te agrada e nos enche com a Tua luz e com a Tua santidade, e que sejamos templos vivos e consagrados para o Teu serviço e para a Tua adoração, para todo sempre, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaram da aula? Eu não preparei uma aula muito longa, não, porque eu sei que ia ficar muitas dúvidas, muitas inquietações e perguntas dentro do coração de vocês. Está aberta. Está sem som? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Mas estava A senhora, sim. O vídeo que estava sem som. Ah, o vídeo que estava sem som. Então, aí eu vou colocar lá para vocês o vídeo, para vocês assistirem como família, vocês verem, que eles fazem lá uma dramatização, é bem legal. Mas o que acharam, entenderam? Aprenderam coisas novas? Algumas dúvidas? Eu nem sabia dessas coisas, pastora Elida. Eu sei, muitas pessoas não sabem, a maioria, na verdade, não sabe. Como eu também não sabia, e um dia o Senhor me chamou para estudar mais profundamente as coisas hebraicas, os costumes judaicos, e disse, põe seu talit, que é esse aqui, para me ensinar a vocês sobre os tempos e épocas de Deus. A pergunta é, quais as velas usar? Essa pergunta, alguém está com o microfone aberto, amigo. Rosiane, quem é que está com o microfone aberto, por favor, feche. Então, qual é a vela? É a vela coché. Velas, bota assim, quais as velas que os judeus usam? Eu não vou dar tudo pronto a vocês, não. Vocês têm que ter disposição de pesquisar as coisas, tá? São as velas do Shabat, são as velas de Chanukah, né? Elas são acesas, são diferentes, e aí vocês podem pedir essas velas, são as velas coché, são velas de alta qualidade, sem cheiro forte, feitas para o uso ritual, para o Shabat, para a Chanukah, garantindo segurança e pureza. Por quê? Porque as velas, em geral, elas abrem portais espirituais. As velas, elas abrem portais espirituais. E dependendo do que a vela ela é feita e para quem foi feita,
aí abre um portal para aquele espírito maligno. Então, por isso que é tão importante que tipo de vela a gente compra. Tanto é que você vê que tem vela azul, amarela, vermelha, branca, não tem? Cada um ali é para um Exu, só que eles não contam isso pra gente. E aí você, de forma inocente, você tá lá abrindo portais e para demônios dentro da sua vida e da sua casa. Então, depois que eu aprendi isso, eu nunca mais comprei qualquer vela. Então, você tem que comprar velas, que são velas específicas, que não tem, por exemplo, gordura de porco. Vocês sabiam que eles misturam dentro da fabricação com parafina, gordura de porco? E aí, você sabe, né, que a gordura de porco são coisas que a gente não... por exemplo, hoje, se eu comer carne de porco, eu morro? Não, não estou debaixo da lei. Ok? Jesus veio e já cumpriu a lei. Mas a carne de porco, ela continua não sendo boa. Por que continua não sendo boa? Porque, preste atenção, se você é o dono da casa, ou se você fabrica um objeto, vamos dizer que você seja Bill Gates, você fabricou o computador. Você sabe o que é bom e o que não é bom para o seu computador. Você sabe qual produto usar, como limpar. Então, se o Senhor, ele sabe os tipos de alimentos que estão escritos lá, na lei, em Levíticos, que não fazem bem para o nosso corpo, você não comete pecado no sentido de perder a vida, mas você está corrompendo o templo que é do Espírito Santo. Consegue entender? Faz sentido para você? Você consegue entender isso? E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, eu amo camarão. Amo camarão. Olha, eu tô aqui na beira da praia. E eu não como mais. E a última vez que eu comi para teimar, para testar, eu fiquei doente. Porque o que é que acontece? Meu nível de conhecimento agora não é de uma pessoa desconhecida. E o alimento, ele é espiritual. Eu vou fazer uma aula depois para vocês sobre isso, dentro da mentoria, na Casa do Esté. O Senhor tem me ensinado que alguns alimentos abrem portais espirituais no nosso corpo, porque a gente é templo do Espírito Santo. Entendeu? O Então, camarão, é? hã? O camarão também? Camarão. Está lá descrito como algo impuro. Inclusive, o camarão, ele, se você for pesquisar, ele é como se fosse a barata do mar. Por isso que ele é tão remoso. Veja que essas coisas são remosas. Camarão é remoso, porco é remoso. Quando você faz uma cirurgia, os mais velhos dizem o quê? Não coma camarão, não coma carne de porco. Por quê? Porque são remosos. Por que são remosos? Porque são inflamatórios para o corpo humano. O Senhor já deixou escrito lá na Torá. Só que a gente foi lá e nem ligou. Tem. Acarajé tem. E o que que acontece? No meu caso, eu não estou dizendo a vocês o que fazer, estou trazendo conhecimento para vocês, a consciência é de vocês. No meu caso, me cobra e não me deixa comer. Por quê? Porque eu vivo num nível de guerra espiritual e batalha espiritual muito maior do que a de vocês. Então, eu tenho que estar muito mais consagrada, porque se o diabo ele não acha, não pode achar uma unha para entrar na minha vida, porque senão ele vai entrar na minha saúde. Tá entendendo? Só para vocês terem noção. O Senhor não tem me permitido comer trigo. E não está na lei, mas é comigo. O Senhor me fala, não coma trigo. Aí, quando eu viajei para Porto Seguro, que foi uma viagem assim corrida, não deu tempo de fazer nada e tal, eu teve uns 2 dias que eu tive que comer coisa que eu sei que tinha trigo. E aí eu fiquei doente. Quando eu voltei para casa, eu fiquei uma semana de cama, que afetou, de fato, a minha imunidade. Então, os alimentos, eles são espirituais. Alguém está me dizendo assim, pastora, eu não consigo comprar vela cochê. Eu vou pesquisar alguns fornecedores aqui e falo para vocês, tá? Sobre onde comprar a vela, que tipo de vela. E eu já encomendei minha menorá, que é esse candelabro aqui, bonito, lindo. Não sei se dá para vocês verem. Eu já encomendei minha menorá. E esses dias, o Senhor tem me levado, me ensinado sobre o alfabeto hebraico, eu tenho estudado. Não sei, Juliana, eu tenho que orar e pedir discernimento ao Senhor. Posso consagrar ao Senhor as velas que eu comprei? Eu não sei, eu tenho que orar. Eu também, eu tenho umas velas, inclusive, que eu vendo, né? São as velas artesanais, perfumadas. Eu não sei. Aí a gente tem que orar e pedir discernimento ao Senhor, porque eu não sei a origem, né? Qual é o tipo do produto, eu não sei. Mas na loja da Davao online tem a Cochê, né?
Então, eu vou botar no grupo para vocês onde comprar e quais são os que vocês devem comprar. Mas se vocês tiverem vela em casa, eu não aconselho vocês. Eu nem mais, porque eu tinha vela branca só para uma emergência quando faltasse luz. Mas o Senhor me ensinou a fazer uma vela de emergência só com óleo, com água e com um pedacinho de pavio mesmo, de pavio de. Ó, Daniela está falando que o profeta Márcio da Ficol, ele fabrica as velas e vende. Vou botar aí para vocês, tá bom? Obrigada, Dani. Então, tem coisas, por quê? Porque eu aprendi. Quando eu aprendi, eu fiquei chocada que a vela branca abre portais para vários demônios. E veja que a vela realmente vai em trabalho. As velas vai para quê? Para que se acendem velas para os mortos? Para dizer que abrem os caminhos para os mortos. Na realidade, abre os caminhos para os espíritos. E a gente não sabe, porque é cultural, a gente herda a cultura e não procura saber a origem, vai vivendo com aquilo, e você vai se amaldiçoando sem saber. E eu falei essa semana, não foi, Alessandra? A Alessandra estava aqui em casa. Eu falei assim: olha, no inferno vai ter uma antessala para todo mundo, com um tema assim, ó, com o nome da sala vai ser Nada a Ver. Na entrada do inferno vai ter uma sala com esse nome, Nada a Ver. Muita gente vai parar no inferno por causa dessa sala, porque nada a ver, nada a ver, nada a ver. Não vai pesquisar, não vai testificar, não vai orar, não vai buscar orientação. O que vai acontecer? Muita gente vai, infelizmente, perder a sua salvação porque não procura o conhecimento aprofundado. E eu sei que tem muitas lideranças famosas de igrejas grandes, que tiram foto, inclusive o meu pai, eu não estou aqui desonrando ele, amo o apóstolo Joel, mas ele tira foto lá com as coisas da decoração dele de Natal. Ele, da minha consciência, não me permite mais. Eu respeito. Cada um. Mas cada um vai prestar contas de si a Deus. Eu não tenho nenhum enfeite. Inclusive, diz que aquela guirlanda que se bota na porta, você já parou para pensar que parece realmente uma coroa de defunto? E diz que ali é marcando, mostrando que uma pessoa daquela família vai ser morta. Imagine se eu vou querer isso na minha porta. Está repreendido em nome de Jesus. Então, pela falta de conhecimento, nós estamos perecendo e a gente não sabe, abrindo portas e portões e portas largas para o inferno agir na nossa vida sem a gente ter a percepção. Então, por isso que eu tenho buscado estudar mais a cultura hebraica, entender os motivos por que Deus deixou as leis escritas, mesmo que a gente não esteja debaixo da lei, mas Deus deixou lá. E a Bíblia diz, lá em Romanos 15, 14, vou ler esse texto com vocês, Romanos. Glória a Deus. Romanos 15, 4, né, 14. Diz assim: tudo o que foi registrado nas Escrituras serve para a nossa instrução. Então, diz assim: tudo o que foi registrado, tudo é para a nossa instrução. Se Deus não quisesse que a Torá, que o Antigo Testamento estivesse na Bíblia, ele tinha mandado tirar. Então, não apague as Escrituras hebraicas só porque Jesus veio. Jesus cumpriu muitas coisas. Nós não estamos debaixo das 600 leis, porque o Senhor sabe que nós não íamos conseguir dar conta. Só que eu não sei se vocês percebem que hoje a gente não está debaixo da lei, mas algumas coisas Deus afunilou mais ainda. Tipo assim, antigamente eles eram cobrados pelo dízimo, né? Hoje em dia você não é cobrado pelo dízimo somente, mas vai além do dízimo, que é a intenção do seu coração. Deus diz assim, Jesus disse aos fariseus, não adianta você dar um 10% do endro, dar cominho, se o coração de vocês... Então, eu acho que hoje em dia, algumas pessoas acham que era difícil estar debaixo da lei, realmente era difícil. Mas hoje em dia também nós temos as nossas dificuldades, as nuances. Inclusive, muitas pessoas acham que elas dizimam, ofertam, primiciam, mas quando elas fazem barganha com Deus, e se o Senhor perceber que é uma troca, uma barganha, e não de coração, entendendo submissão, já foi. As primícias foi no início do mês, né?
o portal mesmo, que foi iniciado no início do mês, naquele dia que eu fiz um vídeo lá sobre Kislev. Mas, se você quiser dar fora do portal, não tem problema. Mas o melhor é a gente dar as primícias dentro do portal. Se você não puder, por exemplo, no dia do portal, não dá, ok, o senhor vai entender, porque cada um tem sua circunstância. Mas, por exemplo, hoje começa a Hanukkah. Então, eu sei que tem um portal espiritual de milagres de 8 dias. Então, inclusive, toda meia-noite, eu vou abrir uma live rapidinha, só de 5, 10 minutos, no máximo meia hora, só para a gente, durante os 8 dias, fazer oração e dedicação de Hanukkah, crendo nesse propósito de luz nas trevas, Deus clareando os nossos caminhos, e no propósito que é uma festividade onde Deus abre, sim, um portal de milagre. E eu creio. Então, a partir de hoje, né, meia-noite, a gente vai fazer isso. Rapidinho. Eu sei que algumas pessoas talvez tenham dificuldade. A gente fez 3 da manhã, por isso que eu não vou fazer 3 da manhã esses dias. Às 18. Pode ser às 18. Pode ser às 18. Todos concordam às 18. É porque eu prefiro os portais da meia-noite, porque são de guerra. Mas eu vou botar aqui uma enquete já aqui no nosso grupo, e aí vocês resolvem, tá? Propósito, vou botar assim, propósito de Hanukkah. Vou botar aqui, estou escrevendo já. Propósito de Hanukkah. 18 horas, meia-noite. Vão ser 8 dias. Por quê? Porque a gente vai conseguir coisas, né? Lembra que ontem, quando Deus estava usando o irmão, Deus falou assim que a autoridade que Deus estava me dando na área da guerra, porque eu tinha pagado o preço, foi os 7 dias com vocês na madrugada. Lembra que o Senhor mandou fazer para tomar território? E lembra que Deus usou o irmão ontem para me dizer que Deus estava me dando uma autoridade no mundo espiritual como libertadora. Por quê? Porque eu paguei um preço na madrugada com vocês. E vocês também estão tendo resposta das orações de vocês. Deus usou para me responder, mas também está respondendo vocês. Porque vocês estão comigo no propósito. Você está entendendo que tem coisas que não é barganha, mas Deus está vendo que a gente está pagando um preço. Há um preço a você pagar quando você quer uma coisa. E o Senhor sabe que eu sou sedenta. Então, amém, Jesus. Senti aqui um xaramanaia agora. Aleluia. Tem algo que vai ser desbloqueado em 8 dias. Eu quero, minha irmã. Eu vou entrar, nem que seja sozinha. Em nome de Jesus. Eu vou tentar, mas tenho 13 audiências cedo, e por isso entendi. Mas, minha irmã, eu declaro em nome de Jesus, se você não conseguir, no dia que você não conseguir, você vai entrar às 18 como propósito no Senhor e Ele vai aceitar. Amém? Porque o seu caso é diferente. Receba. Porque o mundo espiritual, assim, Deus, Ele vê o nosso coração, irmãs. Entendeu? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês têm tido sede, têm tido fome de buscar as coisas profundas do Senhor. E por isso o Senhor vai abençoar. Eu sei que Deus tem trazido pessoas para perto, para aquelas que querem de verdade fazer a vontade do Senhor, pagando o preço por isso. E vocês sabem que a gente paga preço quando a gente renuncia. Por exemplo, tá todo mundo comemorando as festas, né? Aí os parentes muitas vezes criticam a gente, não entendem, acha que a gente virou fanático. Eu escuto da minha mãe, de vez em quando, pronto, agora é tudo a igreja. Relaxe, não sei o quê. Por quê? Não tem fé, não tem visão espiritual. Eu também um dia não tinha visão espiritual, eu achava que crente só pensava que tudo era macumba. Depois que Deus me mostra o demônio e tudo, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. O Senhor me mostra. Ontem eu fui orar o meu avô. E o Senhor me disse, ore, repreenda o espírito de enfermidade e morte que está mandando ele. E o Senhor me disse, ele está vendo demônios. Eu vou fazer o quê? Se o Senhor me fala, vou orar, vou repreender, vou ter a mão na cabeça dele. Falei, Senhor, em nome de Jesus, cuida da alma dele. Minha preocupação é a alma dele. Se ele for hoje, está com 92, já está nos créditos. Mas eu quero que o Senhor cuide da alma dele. Pedir ao Senhor, Pai, acampa teus anjos aqui para cuidar da alma do meu avô. Amém? Então, assim, nem todo mundo vai ter a mesma fé que você, nem todo mundo vai conseguir chegar a níveis tão profundos de fé como nós estamos chegando. Tem pessoas que vão só ter acesso a Jesus
só para ter a salvação, mas nem todo mundo vai ser chamado para a guerra, nem todo mundo vai ser chamado para a peleja, nem todo mundo vai ser chamado para a profundidade, porque nem todo mundo está preparado. Entende? Tem gente que vai viver no raso e fica tudo certo também, e graças a Deus que a graça vai alcançar. Mas se Deus me chamou para guerrear, eis-me aqui. Se Deus me chamou para ensinar, eis-me aqui. Estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Mais alguma pergunta? A hora é Em agora. relação, Hélida, essas comemorações, assim, eu falo de... Porque aqui mesmo na própria igreja, a gente, do grupo de mulheres mesmo, nós vamos nos reunir essa semana, vai ter um amigo secreto, um jantar, essas coisas, assim. É a própria pastora que organiza, Mas é por isso, porque o que acontece? A minha visão hoje de igreja é a visão apostólica. entende? A visão apostólica, o que eles fazem? Eles vão resgatar a cultura hebraica, judaica, e entender as orientações de Deus. Então, se eu sei que as festas das luzes é Hanukkah e que Natal é pagão, o que eu vou comemorar? Só que a maioria da igreja não faz assim. Aí, o que eu aconselho, né? Vocês, no seu caso, né? Você pode pedir perdão ao Senhor. Esse ano que você já se comprometeu, você fazer, o ano que vem você fazer diferente, já se posicionar. Foi isso que eu fiz. Sim. Isso. Tá? Foi isso que eu fiz. O ano passado eu estava numa igreja física aqui em Salvador, ainda não estava, né, com o meu ministério. E aí eu conversei com um pastor que era o presidente da igreja na época, expliquei para ele as minhas convicções, mostrei para ele, dei testemunho para ele, porque a gente sabe que a gente também pode ser usado por Deus para abrir os olhos das pessoas. Só que eu entendi que ele prefere ficar nessa adoração igual do sistema de todo mundo e tá tudo certo. Mas eu estava lá 31 porque eu já tinha assumido o compromisso. Mas quando eu ajoelhei, eu disse, Senhor, Jano, ele não tem lugar na minha vida. Quem tem lugar é o Senhor. E esse ano é o último ano que eu fico contando com contagem regressiva, porque eu não contei, mas eu estava lá, né? E você é conivente no lugar. Porque não adianta você dizer assim, mas eu não comemoro. Mas se você tiver um assassinato na cena do crime e você não fizer nada, você é conivente. Só por estar. E eu falei para ele, Senhor, a partir do ano que vem, eu não vou estar aqui ouvindo contagem regressiva para Jana. Não vou, não quero esses altares na minha vida. E a partir do ano que vem, eu quero viver segundo o teu calendário. Então, o que aconteceu? Em março, a igreja fechou. Né? Um monte de coisa aconteceu, enfim, não vou falar aqui das situações. Mas por quê? Porque quando a gente não é leal no mínimo, a gente não é leal no muito. E enquanto a gente não sabe, ok, a gente não sabe. Mas quando a gente sabe, a gente tem a obrigação de não só se posicionar, mas ajudar outras pessoas a se posicionarem. E isso é evangelizar. Isso é se posicionar na adoração, isso é se posicionar. Os macabeus enfrentaram um exército e a gente agora tem vergonha de enfrentar. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Monique? Estou falando no geral. A gente tem vergonha de enfrentar uma pessoa na igreja, tem vergonha de enfrentar a nossa família e posicionar. Não, aqui a Bíblia ensina isso, a história diz isso. Ó. Eu me posicionei porque eu entendi, antes eu não entendia. Esse é o nosso comportamento, é o comportamento que Deus espera. Porque se eu não consigo ser leal no mínimo, como é que Deus vai me chamar para ser leal no muito? Será que, se a gente não consegue se posicionar diante de festas, controlar a nossa boca, o domínio de nós mesmos, que nós somos hoje o templo vivo do Espírito Santo, será que diante de nós estarmos como no Sudão agora, que os cristãos eram assim, ou você renuncia a Cristo e sai livre, ou você continua como cristão e é assassinado e morto? Qual será a nossa posição? Né? Tem pessoas que talvez nunca vão passar por uma situação dessa, mas passa por uma situação bem menor e não consegue passar com obediência e com lealdade. Nós temos de ser leal ao Senhor. Então, assim, orem, né? Orem, peçam direção ao Senhor, vejam o que o Senhor diz para vocês. E aí, mesmo assim, eu fui para a igreja, mas fiquei muito mal o ano passado, eu não queria mais. Eu ajoelhei e falei, Senhor, Jana não tem vez na minha vida, nem nenhuma dessas práticas. E aí, no Natal, a igreja não fez nada o ano passado, né? E aí nós fizemos um jantar, e não foi nem com os alimentos de Natal, não foi. Nós fizemos só um jantar para nós, porque a gente tem que tomar esses cuidados. E veja que o diabo ele é tão sabido
que os alimentos têm a ver com adoração, veja que alimento tem um significado espiritual, que na macumba tem alimento. Toda macumba tem o quê? Galinha, vela, pipoca. Tem um significado, gente. A comida também tem um significado. Né? Então, se a gente vai para o Natal e a gente pega toda a comida tradicional, tem um motivo. Você sabia que o Chester nem existe, que é uma cruza de animais, uma alteração genética de uma ave, do peru? Até isso, porque nós somos tão gado, a verdade é essa, irmãos, nós somos tão gado que a gente só repete tudo que a gente vem aprendendo, sem procurar saber nada, e só vai repetindo, repetindo e replicando, sem sabedoria. Então, a maioria desse povo das igrejas, eles fazem curso de teologia, alguns que fazem, né, outros não, mas não pesquisam a origem das coisas. Para mim, isso é muito fácil, pesquisar a origem das coisas, porque isso a seita me ensinou. As Testemunhas de Jeová, elas não comemoram Natal, não comemoram Ano Novo, não comemoram essas festas de feriados, a maioria, todas por quê? Porque tem origem pagã. Se você vai comemorar a Páscoa grego-romana, você não está comemorando o nascimento de Cristo, a libertação do povo judeu. Você está comemorando a Esté, a deusa da fertilidade. Tanto é que os ovos e o coelho têm a ver com fertilidade. Por quê? Porque as pessoas, o diabo, ele vai colocando coisas sujas no meio da adoração e o povo crente vai adotando isso sem ter discernimento espiritual. E vai atrasando a vida sem saber. Então, Paulo diz, né? Não comeis da mesa de Deus e da mesa de demônios. Aí a gente acha chocante, né? Essas palavras. Mas quando a gente faz isso, a gente está comendo da mesa de Deus e da mesa de demônios, sem se perceber. Porque no passado, se o israelita ele comemorasse uma festa pagã, ele era morto pelo Senhor. Por quê? Porque ele estava levantando um altar a Baal. Que a gente não levante mais altar para Baal. Que a gente use esse conhecimento que o Senhor está nos dando a oportunidade de ter, para ter sabedoria, nos posicionar, nos comportar diferente a partir de agora. Eu sei que alguns, né, vão levar um tempo, talvez um ano, para colocar tudo em ordem, porque é tudo muita novidade, mas peça ao Senhor, faça uma oração, Senhor, a partir de hoje eu quero andar em teu tempos, épocas e estações, e não tempo grego-romano. Mas já vão se ajustando aos poucos para você viver à altura daquilo que Deus quer. Talvez sejam esses altares que têm te impedido de prosperar. Talvez sejam esses altares que têm aberto problemas na sua casa, na sua vida, e a gente não sabia. Por quê? Porque o diabo ele não precisa que você não saiba para ele ter legalidade, porque é obrigação nossa pesquisar e aprender as coisas. E o Senhor sabe disso. Agora, pela infinita misericórdia, o Senhor nos guarda, nos coloca debaixo da graça, tolera a nossa adoração, mesmo contaminada por falta de conhecimento. Entende como Deus é lindo? Deus é lindo. Que aula. Entendeu? Deus é lindo. Então, assim, guardem no coração de vocês essas informações, orem ao Senhor. Vocês que têm uma família toda cristã, levem isso, considerem oração, não só porque eu disse ou porque eu ensinei, mas peça ao Espírito Santo para testificar na vida de vocês. E é isso que o Senhor tem feito. O Senhor tem me inquietado a me levantar para ensinar. E olha que eu nem sei muita coisa, eu estou estudando. Eu estou também aprendendo. Eu estou tomando curso de hebraico, das letras hebraicas. Estou começando a entender. Toda letra hebraica tem um número, tem um significado. Por quê? Porque o diabo quer tirar a gente da nossa origem. A gente não é judeu, mas a nossa história de fé vem de lá. Entende? Só que aí, o que é que a gente aprende? Os judeus rejeitaram Jesus, a gente não quer saber nada dele. Mas se as escrituras hebraicas e as escrituras gregas vêm de origem de toda uma fé que vem de lá. Como é que agora eu rejeito? Se eu rejeito a fé do Messias, se eu rejeito a fé do meu Salvador, eu rejeito a ele. Entende? E aí, o que é que acontece? O que é que o Satanás faz? Ele faz com que eu e você não entenda de épocas, de estações. Porque se eu, por exemplo, aqui quem é do Nordeste sabe, que para colher milho em junho, tem que plantar em março até maio. Entendeu? Se não, você não consegue colher em junho, porque a colheita ela tem um início de plantio para você ter mais ou menos a fase ali da colheita.
Então, se você não anda no tempo e nas estações de Deus, você não colhe. Tantas pessoas que não estão recebendo bênçãos do Senhor. Por quê? Porque estão semeando na hora errada e não estão conseguindo colher. Fale, Monique. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida que bateu aqui agora. Em relação à comemoração de casamento, bodas de não sei o quê, bodas de algodão, o que é que a Bíblia fala em relação a isso? Eu não sei em relação ao significado desses nomes, né? Boda de papel, não sei, nunca pesquisei a fundo sobre a história disso. Mas a festa de casamento é uma festa aprovada por Deus. Tanto é que Jesus, ele prefigura na Bíblia, né, a festa de casamento do noivo, que é ele, com a igreja, que é a noiva. Então, a festa de casamento, ok. Aí tem algumas pessoas que usam o seguinte argumento, né? Eu vi essa semana. Se você for olhar o que é pagão, então você não vai usar gravata, você não vai usar isso, você não vai usar aquilo. Irmãos, eu falo de festas, porque festas é abertura de altar. Se você está fazendo uma comemoração, é um ato de adoração. Toda comemoração é um ato de adoração. Por exemplo, a oferta melhor às 18, na abertura do portal. Estão me perguntando aqui. Então, por exemplo, quando você vai num show, o show é culto a quem? Se você vai num show onde as músicas de quem recebeu o download da inspiração daquela música, se for uma adoração a Deus, você está adorando ao Senhor. Mas se o download, a frequência, a melodia, a letra foi inspiração do reino das trevas, é ele que está ali. Então, se você está num show, você está em uma adoração. Só que isso não é ensinado. E aí, quando é que as pessoas aprendem isso? Quando Deus dá o privilégio delas terem visão aberta. Tem pessoas que vão para show e têm visão aberta, que tem demônios lá. Irmãos, a gente tem que vigiar tanto. Tem que vigiar muito. Porque senão a gente acaba adorando na mesa de Deus e na mesa do diabo. E o diabo, ele não tem ciúme de Deus. O diabo não se importa se a gente está na igreja, metade do pé na igreja e metade do pé na adoração falsa. O diabo, ele não se importa, porque ele não tem ciúme. Quem tem ciúme e zelo da nossa adoração é o Senhor. Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Então, ele vai nos ensinando para quê? Para a gente sair, né, dessas maldições. Mas, enfim, é isso. Mais alguma pergunta? E qualquer coisa, vocês me perguntam no privado. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelas informações. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento vão tirando os grilhões. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão, Pai, por todo o tempo que nós comemoramos e fizemos coisas que não te agradou, que nós comemos e levantamos altares a Baal, até por falta de conhecimento, Senhor. Mas em nome de Jesus, eu não sei, Senhor, se nós e os das nossas famílias celebrações de origens pagãs, como Natal, como a adoração a Jano e tantas outras, Senhor, que te entristeceu e que o Senhor nos perdoou pela nossa inocência, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor continua nos preservando. Mas, Senhor, todo atraso que Jano causa, todo atraso que esses altares pagãos geraram na nossa vida, Pai, que o Senhor aplique teu sangue nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos que o único altar que nós erigimos é o Deus que criou todas as coisas nos céus e na terra, nosso grande eu sou, nosso Elohim, nosso El Shaddai. Nós queremos te pedir, Pai, todo o atraso, tudo que não prosperava nas nossas vidas, até a nossa saúde e tantas outras coisas, Senhor, que essas comidas consagradas faziam sem a gente ter nem conhecimento e noção, Senhor. Que elas sejam repreendidas, toda ação maléfica no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, Pai. Nós também pedimos perdão pelos nossos antepassados, que também fizeram essas adorações e viviam assim, Senhor, sem entendimento. Nós pedimos perdão por eles também, Senhor. Vai aplicando o teu sangue, Pai, em toda a nossa história. E nós queremos te dizer, Senhor, que daqui para frente nós queremos adorar unicamente ao Senhor. Nos ensina, sim, nos dá sabedoria de como nos posicionar, sem ofender as pessoas, sem criticar, mas que o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que convence o homem do pecado e da salvação. Que o Senhor também possa usar as nossas bocas para testemunho, para que outras pessoas também venham se render diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Ó, beijo, Deus abençoe vocês, obrigada por estarem sempre aqui comigo, que o Senhor abençoe esse resto de domingo, e que essa semana seja a melhor semana até então das nossas vidas. Então, hoje, meia-noite, nós temos um encontro, né? Meia-noite. Aí vai ser hoje, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Eu vou olhar a data direitinho aqui para colocar para vocês, tá bom? À meia-noite. Vai ser rapidinho para a gente dormir. Você que aguentou 3 da manhã comigo, porque a semana de 3 da manhã foi só Jesus na vida. Meia-noite não é nada. Amém? Beijo. Tchau, tchau. Até mais tarde. Glória a Deus.